Vamos lá, galerinha, vamos voltar para outra aula de matemática. Hoje a gente vai estudar o capítulo 16, continua sendo o capítulo 16, né, que na última aula também foi capítulo 16, só que hoje a gente vai trabalhar com volume. Vocês já estudaram, né, as áreas das figuras planas, inclusive vocês vão pegar esse mesmo assunto no 8º e 9º ano, para vocês não estarem esquecendo. A gente vai trabalhar com volume. Então coloquei aqui, ó. O volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. O volume tem unidades de tamanho cúbicos. Então, se você quiser fazer comparação, pessoal, é uma comparação. Se você quiser pegar uma caixa de sapato e você quer saber qual é o volume dessa caixa de sapato, vocês precisam primeiro saber as dimensões, lógico, né? Coloquei até aqui, ó. Então, o volume de uma caixa de comprimento C, largura L e altura H é dado pelo produto dessas três dimensões. Você vai fazer a comparação. Quantos cubinhos de 1 centímetro, de 1 milímetro, de 1 metro caberia dentro de um local? Então, para ficar mais fácil, é só a gente multiplicar as três dimensões. Então, imagine só a nossa sala de aula. Eu quero saber qual seria o volume que caberia lá dentro. Aí você primeiro teria que saber a unidade de comprimento de cada, né, dimensão. Ou seja, a largura, se é metro, se é centímetro, se é decímetros. Depois você vai comparar quantos metros cúbicos caberia dentro daquela sala, ou quantos decímetros cúbicos caberia na sala. Então, a maneira mais fácil é só multiplicar as três dimensões, muito fácil mesmo. Então, volume é a unidade ocupada por um corpo. Para medir volumes de um sólido, é preciso determinar a unidade, como eu falei para vocês, pessoal. Tem que saber qual é o comprimento, se vai ser dado em metros, decímetros, centímetros, de medida de volume. Em geral, utilizamos cubos cujos lados tenham medidas unitárias. Então, 1 metro cúbico, lê-se, 1 metro cúbico é um cubo com 1 metro de lado. Então, imagine só, pessoal, uma caixa enorme desse tamanho aqui, que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então, quando a gente vai medir o volume de um local muito grande, a gente geralmente usa 1 metro cúbico. Se for maior ainda, tem os múltiplos de 1 metro cúbico, que é o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico. Se for um local pequenininho, a gente usa os submúltiplos, que é o decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então, pessoal, o que é um decímetro cúbico? É uma caixinha que tem, a medida de cada lado seria 1 decímetro. 1 decímetro de largura, 1 decímetro de comprimento e 1 decímetro de altura. Por isso que é cúbico, viu? Lembrando que o cubo vem porque são 3 dimensões. Já sabe como é que se lê? 1 decímetro cúbico é um cubo com 1 decímetro de lado, e 1 centímetro cúbico, está aqui como se lê, é um cubo com 1 centímetro de lado. Forma para o cálculo do volume de um cubo. Pessoal, vocês acabaram de ver como se calcula o volume de uma caixa de um formato de paralelepípedo. Vocês lembram que o cubo também é um paralelepípedo. A vantagem é que o cubo são as 3 dimensões iguais. Então, na forma anterior, que seria comprimento vezes largura vezes altura, aqui você vai chamar de A de arecha, que é o tamanho, né, vezes A vezes A. Então, vamos lá. Como já foi visto, para calcular o volume de um paralelepípedo, retângulo de medidas C de comprimento, L de largura e H de altura é dada por, está aqui, só multiplicar as 3 dimensões, pode ser substituído simplesmente por A vezes B vezes C, para ficar mais fácil, pessoal. O cubo é um paralelepípedo, como eu falei para vocês agora, cujas 3 dimensões são iguais. Assim, para um cubo cuja aresta mede A, seu valor é dado por comprimento A, largura A, altura A, e A vezes A 3 vezes vai ficar igual a A ao cubo. Conversão de unidade, pessoal. Vamos lembrar que a gente precisa trabalhar com a conversão. De repente, a questão vai dar o comprimento de uma caixa em metros e no final ele não queria em metros, queria em centímetros ou decímetro. Aí vocês vão trabalhar com a conversão. Vocês têm 2 opções: ou transformar a unidade de comprimento no início, ou no final, depois que você multiplica as 3 dimensões, você pode também transformar. Então, se eu tenho 1 metro cúbico que eu quero chegar a centímetro, ou decímetro, ou quilômetro cúbico, eu vou explicar para vocês qual é o procedimento que a gente vai fazer, viu? As unidades do sistema métrico decimal de volume são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, está aqui a representação,
metro cúbico, decímetro, centímetro cúbico e milímetro cúbico. As transformações entre os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico são feitas multiplicando ou dividindo por 1000. Eu gosto de explicar para os meus alunos, quando você vai de uma unidade para outra, em vez de você multiplicar ou dividir por 1000, é só deslocar a vírgula 3 vezes, de acordo aonde você quer chegar. Então lá, para transformar as unidades de volume, podemos utilizar a tabela. Professor, não entendi. Então vamos supor que eu estou em metro cúbico e eu quero chegar em decímetro cúbico. Vocês pegam a vírgula e quando não aparece a vírgula, está lá no cantinho sem aparecer, pessoal, 10. 1, 0 e tem vírgula, né? Então o que você vai fazer? Você vai andar para a direita, se você quer chegar em decímetro cúbico, 3 vezes, porque é multiplicando por 1000. Se eu quero de metro cúbico para chegar em centímetro cúbico, eu ando 6 vezes. E daqui para cá seria 9 vezes. Ou então multiplica por 1000, 1 milhão e 1 bilhão. Eu não aconselho você fazer dessa maneira. Então é só andar com a vírgula. De metro para os submúltiplos, faz dessa maneira. Ou de metro para os múltiplos, a vírgula volta. É só fazer isso, pessoal. Então não precisa estar multiplicando, vocês vão perder um pouquinho de tempo. Faça o que eu estou pedindo, fica bem mais fácil. Bom, já tem um primeiro exercício, pessoal. O exercício é a primeira questão e ela está na página 63. Essas questões todas que eu estou resolvendo estão no livro de vocês. Então é só você pegar essa aula, assistir novamente ou dar uma pausa aí, tentar resolver o exercício e depois vocês dão um play e vocês vão saber qual seria o resultado, se você acertou ou se você errou. Então façam isso. Quando aparecer um exercíciozinho aí agora, vocês dão uma pausa, vocês tentam fazer o exercício e depois que você terminou a questão, aperta o play e você vai saber se sua questão está certa ou está errada. Então, o exercício é 1 e a página é 63. Com cubinhos de madeira de 1 centímetro, então cada cubinho desse aqui seria 1 centímetro de volume. O que significa, professor? Seria 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de altura, multiplicando 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 centímetro cúbico. Ana construiu os seguintes solos, está aqui os seguintes solos. Então é a mesma figura, pessoal. Fui buscar na internet a figura que está no livro de vocês, para a gente estar resolvendo só as questões do livro. Dos 4 solos que ela construiu, qual deles é um paralelepípedo com 24 centímetros ao cubo de volume? De cara, isso aqui já está descartado. Alternativa A não é um paralelepípedo. Lembrando, o paralelepípedo tem o formato de uma caixa de sapato. Então, isso aqui já está descartado. Descarta. Vamos tentar a C aqui. Vou pular B, vamos para C. Se você prestar atenção, cada cubinho desse vale 1 centímetro cúbico. Na primeira camada, nós temos 6. Não é isso? 6. Na segunda camada, mais 6. Então, já temos 12. E na última camada, mais 6, então 18. Então, não seria a letra C. Vou arriscar na letra D. Vamos para a primeira camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vocês perceberam que na camada superior nós temos 12 cubinhos, cada cubinho com 1 centímetro cúbico. Embaixo eu teria também mais 12. Então, de cara, eu já descobri qual é a alternativa que corresponde a 24 centímetros cúbicos. Letra D. Está aqui, a resposta é a letra D. A letra B vocês vão perceber que não vai ter 24 centímetros cúbicos. Questão 2, também página 64. Olha só o que eu coloquei aqui. Luiz quer construir uma mureta com blocos de 20 por 10 por 8, em forma de paralelepípedo. Vocês estão vendo aqui, pessoal, 20 de comprimento, 10 de largura e 8 também é questão do livro. Viu? Qualquer coisa, se vocês não tiverem aí, coloca o livro do lado e vai acompanhando a nossa aula com o livro também. Observe a figura com as indicações da forma e da extensão da mureta e calcule o número de blocos necessários para a realização do serviço, com os blocos na posição indicada, nessa mesma posição. Observação. Leve em consideração, nos seus cálculos, também os blocos que já estão indicados na figura. Vamos lá, isso aqui, turma. Aí quero dar uma pausazinha, dá uma pausa, tenta resolver a questão, depois vocês continuam aí. Vamos lá? Pronto. Então, para quem entendeu, a nossa mureta tem 2 metros. O que é que a gente vai fazer? E nosso bloco, o comprimento dele é 20 centímetros. Eu não posso trabalhar dessa maneira. Então, a primeira coisa é pegar 2 metros, transformar em centímetros. O que é que eu vou fazer aqui? Está aqui a figura, já deixei numa página anterior, então olha só o que é que eu coloquei.
2 metros transformei em 20 centímetros. Então, aqui, 20 centímetros, 200 centímetros, eu vou dividir por 20. Vou dividir por 20 para saber quantos blocozinhos desse eu vou utilizar, pessoal. Então, já sabe que é 10 blocos desse. Então, cada bloco desse são 10. Cada bloco desse são utilizados quantos tijolos? Vamos ver aqui, ó. Nós temos 2, 4, 6, 8, mais 8, 16. Então, nós vamos, na verdade, é um blocozinho só desse. Então, seria 10 desse daqui. Então, são usados 8 só. 2, 4, 6, 8. São usados 8. No total, são 10 blocos. Cada bloco é usado 8 tijolozinhos. Então, vai ficar assim, ó. 200 dividido por 20, 200 que seria os 2 metros, dividido por 20 que é o tamanho, daria 10 blocos, como eu falei para vocês, são 10 blocozinhos desses, 10 torrezinhas dessa, cada torre, para quem percebeu, são usados 8 tijolos, 2, 4, 6, 8, isso, então vai ficar assim. 10 vezes 8, então vai ser o bloco todo, 80 blocos, né? A mureta toda, 80 blocos. Questão 3, continuando na página 64. Quantos cubos de 1 centímetro ao cubo, ou seja, quantos cubinhos pequenininhos, como se fosse um dado, pessoal, aquele dado que a gente usa em jogo. Quantos dados daquele a gente utilizaria, são necessários para construir outro paralelepípedo com as dimensões 4, 3 e 4? Uma questão muito fácil, é só a gente pegar, multiplicar ou calcular o volume desse paralelepípedo. Vocês lembram qual é o procedimento? Multiplicar as 3 dimensões, 4 vezes 3 vezes 4. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 3 vezes 4, 48. 48 dividido por 1, daria o próprio, seriam 48, né, cubinhos pequenininhos. Questão 4. O esqueleto também está no livro de vocês, pessoal. Está a mesma figura, né? Eu tive cuidado de pegar a questão na internet, tudo bonitinho, para estar resolvendo as questões do livro. Então, o esqueleto de um cubo, 6 por 6 por 6, você observa que não está completo, é apenas um esqueleto, formado por cubinhos de 1 por 1 por 1, ou seja, 1 centímetro cúbico, mostrar na figura. Quantos cubinhos formam esse esqueleto? Então, o que é que eu faria aqui, pessoal? Eu faria o seguinte, eu contaria a parte de cima, lembrando que a parte de cima e a parte de baixo tem a mesma quantidade, vamos contar a parte de cima aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem mais 6, dá 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenho 20 em cima e eu vou ter 20 embaixo, são 40. Agora em pezinho, já não pode contar com esse não, já contei, viu? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Então vai ser 56 cubinhos para formar o esqueleto. Então vamos ver como é que eu coloquei aqui, ó. 56. Quantos cubinhos precisa para completar um cubo 6? Esse cubo, quantos precisa para completar, pessoal? Aí é só você descobrir quantos cubos eu ia utilizar para fazer a figura completa. É só fazer 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. 216 eu subtraio 56 e descubro quantos cubinhos estavam faltando para completar esse esqueleto. Então, 6 vezes 6 vezes 6, 216. Aí eu coloco 216 menos 56, porque eu já tinha 56, então está faltando 160 cubinhos. Medida de capacidade. Pessoal, a capacidade é praticamente a mesma coisa de volume. O volume é o que o sólido vai ocupar. Já a capacidade seria transformando quanto de líquido caberia naquele volume. Então, coloquei assim, ó. A medida de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório. Então, capacidade vem de já de líquido, pessoal. Ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda posso dizer, tais medidas são usadas para definir volume no interior de um recipiente. Então, como eu falei para vocês, é praticamente a mesma coisa. Só que eu vou usar metros cúbicos, decímetro cúbico, e assim por diante, e o outro eu vou usar o litro. Aí eu coloquei aqui, pessoal, usando aquela tabela de unidade de medidas, aqui não vai ser elevado ao quadrado nem ao cubo, então a gente vai usar multiplicando ou dividindo por 10, ou andando uma por uma vez. Então, vamos lá. 1 litro, se eu quero transformar em decilitros, a vírgula iria para lá uma vez. Se eu quero transformar em centilitros, também uma vez, assim por diante. Transformação de metros cúbicos para 1 litro. Existe uma correspondência direta entre as seguintes unidades de medidas. Os matemáticos fizeram muitas tentativas e descobriram o seguinte, pessoal.
Um cubinho com um decímetro de lado, 1 decímetro cúbico, dentro dele cabe exatamente 1 litro. Então vamos lembrar a associação que nós temos aqui, ó. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Um cubo maior de 1 metro cúbico caberia 1000 litros. E um cubinho pequenininho de 1 centímetro cúbico vai ser igual a 1 litro. 1 ml, desculpa. Questão 3, página 65. Uma gráfica a uma pilha de papel no formato A4 com 1 metro de altura, tem a forma retangular com 21 de largura por 30 de comprimento, sendo assim o volume ocupado. Aí a única diferença aqui, pessoal, é que a gente vai transformar 1 metro em centímetros, só isso. Vamos lá, rapidinho. Volume, você lembra que é multiplicar as 3 dimensões, vai ficar 30, 21 e 1 metro, eu transformei em centímetro, porque não pode trabalhar, e resolvendo isso aqui, vai dar 63 mil centímetros cúbicos. A única observação foi transformar 1 metro, que não estava na mesma unidade de centímetros. Questão da página 5, né? Questão 5 da página 66. Uma piscina da casa de Paulo está ocupada por água até o terço de sua capacidade. Sabendo que suas dimensões, 4, 2 e 150, tem que transformar em metros. É só multiplicar as 3 dimensões, pessoal, só isso. Qual é o volume? Então a única observação é essa, só multiplicar as 3 dimensões e transformar em metros. Vamos lá. Está aqui a forma. Transformei já em metros e o resultado final vai ser igual a 12 metros cúbicos. Só que está ocupada só com 1/3. Então dividido por 3 daria 4, cada parte vale 4. Está ocupada, cadê aqui? Tá até 1/3 da sua capacidade. Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Portanto, precisa de 8 metros cúbicos de água. Só tem 4 metros cúbicos, só está ocupado 1/3 e precisa, então, de 8 metros cúbicos de água. Questão 1 da página 67. Podemos calcular o volume de uma caixa retangular de dimensões A, B e C fazendo... aqui, pessoal, como eu falei para vocês. Em vez de você colocar comprimento, largura e altura, coloca isso aqui, ó. Sabe que 1 milímetro é igual a 1 centímetro, calcula o volume de água necessário para um tanque retangular, ele deu em centímetros, deu em centímetros, Vamos transformar em ml aqui, ó. Vamos multiplicar as 3 dimensões, multiplicando as 3 dimensões vai ficar 8, 40, 60, 192 mil centímetros, que vai ser 192 mil ml. Ele quer aqui, deixa eu ver quanto ele quer. Se ele quiser ml, deixava assim mesmo. Volume da caixa d'água, volume de água necessário para encher um tanque. Vamos transformar em litros aqui, vamos ver como é que ficaria. 192 litros, é só voltar. ml, voltaria uma casinha, chegava em CL, voltava outra casinha, chegava em DL, e para chegar em litros, volta 3 casinhas. Então, 192 litros. Questão 2, página 67. Uma piscina com formato de um prisma reto como base retangular, de dimensões 10 metros e 12 metros, qual é a quantidade necessária para que... Pessoal, só é multiplicar as 3 dimensões. Só que para isso, está aqui em metros, e aqui eu vou transformar em metros. Como é que ficaria transformado em metros? 10 metros dá 100 decímetros. Lembre-se que a questão deu isso para vocês. 12 metros, 120 decímetros. Eu estou transformando tudo em decímetros. Aquele outro vai ser transformado em decímetros, que eu vou descobrir em litros. Estou transformando em decímetros porque cada decímetro cúbico é 1 litro. 10 centímetros dá 0,1 decímetro. E multiplicando tudo isso aqui, pessoal, vai ser igual a 1.200 decímetro cúbico, que vai ser igual a 1.200 litros. Cada decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1.200 litros. O exercício proposto vai ser página 70, 71 e 72. Certo? Um abraço, um cheiro a todos, um beijo no coração. Tchau, tchau.